Nós já estamos ao vivo, Karen? Nós já Sim. estamos só tá bem. aguardando agora os participantes. Nós temos cerca de 73 inscritos. Que ótimo. Então, aguardamos um pouco. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos. Tranquilo. Patrícia. Boa tarde, Patrícia. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem? Patrícia não conhecia, André Cavicchioli e o Tiago Polieri. Não, muito prazer. Prazer, Patrícia. Prazer também. A Patrícia é minha orientadora no doutorado. Estou muito entusiasmada para ouvir este webinar. Aliás, todos têm falado isso. Eu, inclusive. Karen, Podemos seria... já? Acho que sim. Força. Bom, então vamos iniciar o nosso quarto webinar da rede temática sobre a qualidade do ar interior em museus, bibliotecas e arquivos. Hoje nós temos dois ilustres convidados, o André Cavicchioli e o Tiago Polieri, que vão falar sobre a compreensão de processos de deterioração e definição de estratégias de preservação. Nossos convidados são 2 químicos,
um pouco diferente dos outros convidados que tivemos até agora. E eu vou iniciar apresentando o Tiago e o Andréa. O Tiago Puglieri, ele é professor no Departamento de Museologia, Conservação e Restauro e no Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas. Foi pesquisador visitante no Getty Conservation Institute em 2019 e 2020. Possui doutorado e mestrado em Ciências Químicas pela USP, com estágio na Universidade de Aveiro e bacharelado em Química pela Universidade Federal de São Carlos. Atua em análise de bens culturais, entendimento de processos de degradação e desenvolvimento de novas metodologias para investigação. Tem investigado objetos de ou atribuídos a artistas como Pollock, Tarsila do Amaral, Volpe, Amedeo Modigliani, Guignard, Carmen Miranda, imagens sacras e cerâmicas arqueológicas. É vice-presidente da Antecipa, coordenador em eixo na Comissão Técnica de Patrimônio Cultural da ABENT, membro do International Advisory Committee do projeto An International Research Infrastructure for Heritage Science do NICAS, na Holanda, e coordenador do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da Universidade Federal de Pelotas. O Andrea Cavicchioli, ele possui graduação em Química Industrial pela Università degli Studi di Milano, mestrado em Química Analítica Ambiental pela University of London e doutorado em Química pela Universidade de São Paulo. É professor associado do curso de Gestão Ambiental na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da USP, onde atua também no programa de pós-graduação interdisciplinar em Mudança Social e Participação Política. É responsável por projetos de pesquisa relacionados a estratégias de conservação do patrimônio natural e cultural, avaliação de risco de impacto sobre bens culturais e materiais, poluição no meio urbano, especialmente em ambientes fechados, e poluição rural e seus efeitos na saúde humana e na conservação dos materiais, além de pesquisar os efeitos das mudanças climáticas globais no que se refere às linhas de pesquisa citadas. Deixo com vocês, então, a palavra do Tiago Puglieri, que vai iniciar a nossa série de palestras. Obrigada, Tiago. Obrigado, Karen. Vou compartilhar aqui com vocês, só um minuto. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Karen, pela introdução. Agradeço também, em meu nome e do professor Andrea, pelo convite da fala de hoje. Bom, nossa apresentação, compreensão de processos de deterioração e definição de estratégias de preservação, possui um título amplo. Nosso objetivo, portanto, não é focar numa parcela única da qualidade do ar interior de museus, bibliotecas e arquivos, mas, junto de vocês, se distanciar de, entre aspas, microambientes científicos para olhar suas interconexões, com base, é claro, em nossas particulares experiências como professores e pesquisadores na área da ciência do patrimônio e conservação preventiva. De modo amplo, quando pensamos na qualidade do ar interior no contexto patrimonial, a química se relaciona com os bens culturais de duas maneiras. Na primeira, temos a química como fonte de degradação, emitindo, por exemplo, poluentes atmosféricos, e na segunda, temos a química como fonte de preservação, com suas ferramentas científicas, auxiliando, por exemplo, na compreensão de processos de deterioração e permitindo a proposição de novas metodologias de conservação. Mas a química também está presente em muitas interfaces no campo do patrimônio cultural.
Se relaciona, por exemplo, com história da arte, história, arqueologia, museologia, arquivologia, restauração, conservação preventiva, entre muitas outras. Cada uma dessas relações se desdobra em inúmeras possibilidades de atuação e foco será dado na conservação preventiva. Mesmo dentro da conservação preventiva, a química se desdobra em diversas atuações, como na caracterização de bens culturais, caracterização de microambientes, entendimento de processos de deterioração, avaliação de poluentes emitidos por materiais, desenvolvimento de sensores e dosímetros, desenvolvimento de absorventes e adsorventes, identificação de agentes causadores de deterioração, entre muitas outras possibilidades. Temos aqui uma separação para fins didáticos e vale a pena destacar que, na prática, essas atuações estão interconectadas. Para deixar isso mais claro, vamos trabalhar com estudo de casos. Esse estudo, que talvez seja bem conhecido por alguns de vocês, é o da investigação da fonte de degradação de imagens policromadas do Museu do Oratório de Ouro Preto, Minas Gerais. Nesse museu, após uma renovação, começou a se observar um processo acelerado de deterioração em algumas imagens policromadas feitas em chumbo. Como podemos ver nessas duas imagens, as colorações brancas são produtos de corrosão que aparecem após a renovação. A pergunta a ser respondida neste caso com as análises era: qual o agente causador do processo de deterioração? Para tanto, análises químicas foram conduzidas com o objetivo de, primeiro, compreender o processo de deterioração. Com esses resultados, objetivava-se identificar e testar os potenciais agentes causadores e então permitir a proposta e a adoção de estratégias específicas de conservação. Aqui surge o primeiro ponto importante, que é a necessidade de uma pergunta de pesquisa específica para a investigação. Para a compreensão do processo de deterioração, pequenas amostras do material branco foram coletadas e levadas para o laboratório, as quais foram investigadas por microespectroscopia Raman, cujo equipamento é representado na figura do canto direito superior. Os espectros obtidos, mostrados no canto esquerdo inferior, indicaram a presença de carbonato de chumbo e, mais importante, formiato de chumbo. A presença de formiato foi indicada pelas bandas dentro do círculo vermelho, enquanto a presença de carbonato foi indicada pela banda em cerca de 1050 centímetros a -1. Essas imagens policromadas foram feitas de chumbo. É sabido que esse metal, quando em contato com ácido fórmico ou formaldeído, reage e gera formiato de chumbo como produto de deterioração. Neste ponto, começamos a notar as interconexões entre pesquisas acadêmicas nesta área. Para a identificação de agentes causadores de deterioração, até agora, já usamos da caracterização de bens culturais e do entendimento de processos de deterioração. De forma indireta, também perpassamos pela caracterização de microambientes, pois uma vez que identificamos um produto de corrosão que é gerado pela presença de ácido fórmico ou formaldeído, inferimos que no ambiente onde o objeto está inserido há a presença de um desses ou dos dois poluentes. O próximo passo foi identificar e testar os potenciais agentes causadores do processo de deterioração. Fontes comuns de ácido fórmico e ou formaldeído em ambientes internos são madeiras e alguns de seus derivados, processos de cura de algumas tintas e, até alguns anos atrás, agente conservante em produtos de limpeza. Lembremos aqui da última palestra que tivemos na rede. As imagens do Museu do Oratório estavam inseridas dentro de um mostruário de vidro com uma base metálica pintada com uma tinta automotiva.
Neste contexto, excluímos madeira como possível fonte emissora dos poluentes. Os outros dois, contudo, poderiam estar atuando no processo de deterioração, o processo de cura da tinta usada para pintar a base do mostruário e conservante em produto do tipo limpa-vidros, por exemplo. Pensando nisso, fizemos simulações em laboratórios, utilizando-se de chumbo metálico, a própria tinta usada pelo museu para pintar a base do mostruário e alguns produtos do tipo limpa-vidro, sendo 2 de comércio formal e 1 de comércio informal. Em cada um dos frascos, inserimos um pedaço de chumbo e cada um dos respectivos produtos, mantendo a umidade relativa em 100% para acelerar o processo de deterioração. A tinta foi considerada em 2 situações, uma com ela já seca e outra com ela recém-aplicada. Após alguns dias de exposição, conduzimos a caracterização química dos pedaços de chumbo, também por microespectroscopia Raman. E os resultados são mostrados nessas 2 figuras. Na figura de cima, vemos de cima para baixo o espectro do produto de corrosão gerado em chumbo exposto a formaldeído, a tinta curada, a tinta fresca e um espectro padrão de formiato de chumbo. Pela presença da banda em 1354 cm-1, vemos que a tinta curada induziu a formação de formiato de chumbo no metal. Já na imagem de baixo, também de cima para baixo, vemos o espectro do produto de corrosão gerado em chumbo exposto a formaldeído, ao primeiro produto de mercado formal, ao segundo produto de mercado formal, ao produto de mercado informal e o espectro padrão de formiato de chumbo. Vemos que o produto de mercado informal induziu a formação de formiato de chumbo, mas os de mercado formal não. Destaca-se que já esperávamos que os produtos de mercado formal não induzissem a formação de tal composto, visto que a pesquisa foi realizada após o banimento de formaldeído em produtos de limpeza no Brasil. Portanto, fomos capazes de identificar que a tinta usada na base do mostruário foi o agente causador do processo de deterioração e que cuidados também devem ser tomados com o uso de produtos de limpeza de origem informal. Vemos, portanto, neste simples estudo de caso, as interconexões de diferentes pesquisas para se solucionar um problema real no ambiente patrimonial. E enfatizo neste contexto a importância de pesquisas de cunho mais básico para possibilitar a resolução de problemas do, entre aspas, mundo real. Podemos acrescentar aqui também pesquisas sobre o desenvolvimento de técnicas e metodologias para a investigação de bens culturais. Desses itens, o de avaliação de poluentes emitidos por materiais, por exemplo, já foi discutido em seminário anterior. Vamos, então, passar brevemente por exemplos de entendimentos de processos de deterioração e caracterização de microambientes para termos um pouco mais de ideia de como isso pode ou tem sido feito. Claro que se baseando em experiências pontuais que temos tido em nossos grupos. O entendimento de processos de deterioração geralmente se dá por simulações ambientais. E vamos ver um exemplo de corrosão de chumbo por formaldeído. A corrosão de chumbo por compostos orgânicos voláteis é conhecida na literatura. Quando consideradas as ações de ácidos acético e fórmico, os estudos indicam a sua alta agressividade, mas para formaldeído observam-se controvérsias. Além disso, indica-se a presença de quantidades apreciáveis de formiato de chumbo gerado por formaldeído apenas quando na presença de agentes oxidantes que oxidam formaldeído a ácido fórmico e esse, por sua vez, ataca o chumbo. Considerando tais controvérsias,
o limitado uso de técnicas de caracterização em trabalhos da literatura que investigavam a corrosão de chumbo por formaldeído e que todas as técnicas analíticas possuem vantagens e limitações, reavaliamos alguns sistemas simulados com o uso da microespectroscopia Raman. Como resultado, observamos a presença de diferentes formiatos de chumbo, mesmo na ausência de agentes oxidantes. Atribuímos essa observação às diferentes características das técnicas analíticas usadas nas diferentes investigações. Por exemplo, a espectroscopia de difração de raio-x detecta apenas compostos cristalinos, enquanto a microespectroscopia Raman detecta tanto compostos cristalinos quanto amorfos. Esses resultados, junto da carência de informações sobre efeitos sinérgicos na corrosão de chumbo por formaldeído, nos motivou a investigar outros sistemas simulados. Conduzimos experimentos visando entender o efeito da concentração de formaldeído e de umidade relativa na corrosão de chumbo por formaldeído, e também melhor compreender efeitos sinérgicos em tal processo de deterioração. Para os efeitos sinérgicos, foram consideradas as presenças de CO2, ácido acético ou ácido fórmico, utilizando-se de sistemas simulados de deterioração, como exemplificado na figura do canto direito superior. Dentro de um frasco Erlenmeyer, inserimos soluções que no equilíbrio produziria a umidade relativa desejada, sendo 100%, 75% ou 54%. Também consideramos soluções de concentrações conhecidas de formaldeído que gerariam concentrações específicas na fase gasosa, variando de 0 a 200 miligramas por metro cúbico. E consideramos a temperatura de 25 graus Celsius. Soluções de concentrações conhecidas também foram usadas para os ácidos acético e fórmico, de modo a gerarem suas concentrações desejadas. Junto disso, suspendemos cupons metálicos de chumbo previamente limpos com escova de fibra de vidro e selamos os recipientes com parafilme. Após um determinado período de exposição, conduzimos caracterizações químicas dos produtos de corrosão. Para ajudar na compreensão dos processos de deterioração, também avaliamos as reatividades de óxido e carbonato de chumbo frente a formaldeído. Muitos espectros foram obtidos junto de imagens químicas, como a mostrada na imagem ao centro. Não vamos discuti-los, por óbvio, mas à esquerda vemos exemplos de espectros observados para um determinado tipo de formiato e para um carbonato de chumbo. Ao centro, vemos uma imagem de luz branca da superfície de um cupom metálico, figura A, e sua respectiva imagem química, figura B. Milhares de espectros podem ser obtidos de uma superfície e, posteriormente, mapear-se a presença de determinados compostos químicos. Por exemplo, podemos programar o software para indicar em vermelho a presença de carbonato de chumbo e em verde a presença de formiato. Esse tipo de informação espacial nos ajuda a melhor compreender processos de deterioração e, junto de outros resultados e discussões, permite a proposição de esquemas de reação como aqueles representados à direita. Nesses estudos de envelhecimento acelerado, novos produtos de deterioração foram encontrados. Com o propósito de melhor caracterizá-los, sintetizamos 4 formiatos de chumbo que possuíam espectros Raman iguais àqueles observados nos sistemas simulados, e os caracterizamos com várias técnicas analíticas. É importante destacar que processos acelerados de deterioração podem resultar em produtos finais diferentes daqueles que seriam formados num processo natural de envelhecimento. Pensemos, por exemplo, como já abordado na rede, numa galinha chocando um ovo. Dele vai nascer um pintinho. Se tentarmos aquecer o ovo em água fervente para, entre aspas, acelerar o processo,
teremos como resultado um ovo cozido. Neste sentido, precisamos garantir que os resultados obtidos em laboratório possam ser comparados com aqueles de processos naturais. Em nosso caso, fizemos a exposição dos cupons de chumbo também em ambientes reais. Consideramos ambientes internos e externos da Igreja de São Francisco em São Paulo e da Igreja dos Freis Carmelitas em Santos. Também consideramos a exposição no Museu de Arte Contemporânea da USP, o MAC-USP, e no Museu de Arqueologia e Etnologia também da USP, o MAI-USP. Após as exposições, os cupons metálicos foram caracterizados por diferentes técnicas analíticas. O uso de diferentes técnicas é importante para se ter seus resultados complementados, visto que todas as técnicas, como dito, possuem suas vantagens e limitações. Alguns dos resultados são aqui mostrados. Por exemplo, no interior do MAC foi identificado um tipo de formiato. No caso do MAI, formiatos de chumbo também foram encontrados no verão, tanto no interior quanto no exterior. Vemos que formiato também foi identificado no interior da Igreja de São Francisco, tanto no verão quanto no inverno. No caso da Igreja dos Freis Carmelitas, compostos à base de enxofre foram o destaque. Esses resultados validaram aqueles de nossas simulações ambientais e, ao mesmo tempo, geraram informações sobre os poluentes atmosféricos presentes em cada ambiente de exposição. Por exemplo, nos casos do MAC, MAI e Igreja de São Francisco, formiatos de chumbo foram identificados, indicando a presença de ácido fórmico e ou formaldeído. A identificação de sulfatos, por exemplo, indica a presença de poluentes à base de enxofre. Novamente, vemos as interconexões presentes no contexto da conservação preventiva. E com essas informações, os responsáveis pela preservação dos ambientes podem tomar decisões mais bem direcionadas. Essas interconexões continuam, por exemplo, com o desenvolvimento de sensores e dosímetros, aqui em verde na tela. Existe uma grande variedade de sensores, e um dos tipos é daqueles baseados em microbalanças de cristal de quartzo, representada na figura superior da tela. Um sensor químico é um dispositivo que transforma uma informação química em um sinal analítico útil. Se revestirmos a superfície de uma dessas balanças com um material de bem cultural, ao reagir quimicamente, esse material sofre alteração de massa e gera um sinal analítico no dispositivo. A sensibilidade desse dispositivo é de quantidades muito menores do que aquelas que conseguimos ver a olho nu, permitindo que o mesmo seja um sistema de alerta precoce de deterioração. Analogamente ao que vimos para os cupons metálicos, caracterizações químicas dos produtos de deterioração permitem inferir a composição química dos poluentes atmosféricos. Aqui vemos duas versões de monitores por nós construídos e ambos consideram sensores de temperatura, umidade relativa e luminosidade, visto que, além de avaliar os efeitos sinérgicos presentes no ambiente, é importante se ter dados dos fatores isolados para melhor compreender os fenômenos. E é aqui, portanto, que passo a palavra ao professor Andrea Cavicchioli, que vai abordar com mais afinco a continuidade. Muito obrigado, Thiago, pela sua introdução do nosso tema, né, pela sua primeira parte da apresentação, e muito obrigado a todos que estão aqui presentes, enfim, que nos deram essa confiança para a apresentação que a gente vai fazer. Enfim, como ficou claro pela apresentação que o Thiago fez, a gente está aqui apresentando algumas experiências nesse setor, nessa área do conhecimento,
que nós tivemos nos últimos, vamos dizer assim, aproximadamente 10 anos das nossas pesquisas, né? Então, a ideia era um pouco mostrar, mesmo que de uma forma não completamente sistemática, tentativas que nós fizemos, resultados que obtivemos e compartilhá-los com todos vocês. Então, eu retomo essa apresentação do Thiago justamente dessa questão do uso desses sistemas, desses que chamamos de dosímetros ou dosímetros piezoelétricos em função do tipo de transdutor elétrico que foi utilizado nessa pesquisa. Então, como o Thiago disse, nós modificamos esses componentes eletrônicos com determinados tipos de materiais de interesse e medimos as alterações que essa combinação do transdutor elétrico e do material depositado em cima são produzidas, seja expondo esses sistemas em condições controladas, e, portanto, para saber como essas condições, esses fatores ambientais podem e quanto podem produzir alterações nos materiais, alterações que nós detectamos como variação de massa em função das reações químicas que acontecem, ou expondo esses mesmos sensores, né? Então, eu vou meio que alternar a palavra sensor e dosímetro para indicar esses dispositivos em ambientes reais de conservação. E então, eu vou começar, por exemplo, apresentando os resultados que nós obtivemos modificando esses transdutores elétricos com materiais orgânicos e expondo-os a ambientes diferentes de um museu aqui de São Paulo, que é o nosso Museu Paulista, o Museu do Ipiranga. Tá? E vou apresentar agora para vocês os resultados que foram obtidos. Então, aqui só para esclarecer. Então, nós utilizamos como materiais sonda, né, como materiais orgânicos a serem testados, vernizes convencionais triterpênicas, né, o verniz Damar e o verniz Mastic. Por serem, por um lado, materiais muito utilizados efetivamente em pinturas e também em restauro de pinturas, e também por serem materiais que, sabidamente, são particularmente sensíveis a processos de oxidação, de autooxidação, que são processos de envelhecimento mais ou menos gradativo, que esses materiais sofrem quando, né, expostos ao meio ambiente. Então, aqui à esquerda, eu estou mostrando o tipo de resposta que nós obtemos, primeiro com materiais que não foram expostos a ambientes reais de exposição e foram mantidos em condições protegidas. E depois a resposta que nós obtivemos expondo tanto o Damar como o Mastic em ambientes reais. Aqui, na verdade, foi uma simulação que nós fizemos em laboratório, simplesmente expondo esses materiais à irradiação. Tá? Então, se percebe claramente que tem uma diferença entre o material que foi mantido protegido e o material que foi exposto, neste caso, um processo um pouco artificial e um pouco acelerado, justamente para a gente poder perceber o tipo de resposta. E vemos, obviamente, que materiais diferentes sofrem este processo de autooxidação, né, esse processo de envelhecimento, de maneira diferente, porque cada um deles tem uma sensibilidade diferente. Tá? À direita, eu estou mostrando como nós conferimos, né, confirmamos, através de uma análise por espectroscopia no infravermelho, que efetivamente o processo de autooxidação estava acontecendo. Então, a variação na altura dessas bandas, especificamente aqui, mas também nessas outras aqui, era representativo do fato que estava efetivamente havendo um processo de autooxidação, que é o processo no qual as moléculas do verniz sofrem uma incorporação
de átomos de oxigênio que provocam algumas alterações nas suas estruturas. E aqui os resultados que nós tivemos no Museu Paulista, numa exposição que fizemos lá atrás, acho que foi 2014, não me lembro exatamente. Bom, aqui nos dois gráficos temos praticamente o mesmo resultado que nós obtivemos no período de janeiro a março e no período de maio a julho. Tá? Mas, portanto, são gráficos que são muito parecidos, mas que nos mostram o seguinte, né? A resposta, aqui a resposta é virada para cima, né? Porque neste meio tempo nós mudamos um pouco a maneira de tratar os dados, então lá onde os gráficos anteriores mostravam uma variação para baixo, nós aqui invertemos simplesmente a maneira de representar isso, mas é essencialmente o mesmo resultado. Quanto mais para cima, mais o processo de autooxidação acontece com maior intensidade, e isso nós chamamos de uma maior agressividade ambiental, no caso especificamente para materiais que são sensíveis a este processo de autooxidação que eu venho mencionando. Né? Então, eu chamo de agressividade ambiental frente a materiais orgânicos. Aqui, esses gráficos mostram que a exposição no setor de exposição, que no caso era o salão nobre, a sala principal do museu, é mais intensa do que a resposta, portanto, da agressividade que nós registramos numa reserva técnica, que é mais intensa do que a agressividade que nós registramos, ou que praticamente não registramos, porque esses materiais foram mantidos em condições protegidas, em condições ideais de conservação. Tá? Então, 2 períodos do ano diferentes, mais ou menos a mesma resposta, talvez uma resposta um pouco menos intensa no período de outono, inverno, sobretudo na sala de exposição, e um resultado que depois confirmamos mais adiante, mas com uma alteração. A nossa pergunta era o que está efetivamente fazendo a diferença entre colocar esses sensores na exposição e na reserva técnica? A primeira questão era claramente a menor intensidade de luz que nós havíamos na reserva técnica, que fica predominantemente com luzes apagadas a maior parte do tempo. Então, nós fizemos um experimento em que, bom, nesse gráfico aqui embaixo, tem cores diferentes, tem também uma formatação distinta, porque foi feito em um momento diferente com outro tipo de software, mas a ideia é a mesma. Aqui nós comparamos a resposta que nós tivemos na sala de exposição com a incidência de luz, na sala de exposição, mas impondo condições de ausência de luz, porque nós colocamos uma capinha que impedia a incidência de radiação, e depois, de novo, na reserva técnica, em que já nós sabíamos que não tinha presença de luz. E nós vemos que, efetivamente, o fato de retirar a irradiação na sala de exposição reduz a agressividade ambiental, mas não chega no nível que nós observamos na reserva técnica. Então, aqui a resposta, né, ou pelo menos uma indicação que nós tivemos, foi que, efetivamente, a luz tem um papel importante no processo de autooxidação do material orgânico, portanto, é um fator que acelera a agressividade, o que aumenta a agressividade ambiental, mas existe algum elemento que tem na sala de exposição e que não tem na reserva técnica e que tende a ainda induzir uma maior aceleração do processo de autooxidação, que causa ainda uma exacerbação na agressividade da sala de exposição com relação à reserva técnica. Aqui só mostro resultados muito parecidos que tivemos mudando o tipo de resina que foi utilizado, né? Aqui utilizamos uma resina sintética, um pouco mais estável do que as resinas triterpênicas, mas que mostra também o mesmo tipo de relação, né? A reserva se comporta melhor, depois tem a sala de exposição, mas se nós retiramos a luz, e finalmente o grau de agressividade maior é quando
nós incluímos a presença de luz. Aqui eu quero só dizer que esses resultados não têm um valor absoluto. Quero dizer que a intenção de usar esses dosímetros é de termos uma relação, uma comparação relativa entre comportamento de ambientes diferentes, que no caso poderia ser, por exemplo, exposição versus reserva, mas que poderia também ser articulados em diferentes outras formas. Por exemplo, sala de exposição 1 versus sala de exposição 2, reserva 1 versus reserva 2. Ou ainda, sala de exposição fora de um gabinete ou dentro de um gabinete. Então, é sempre uma visão relativa e não de agressividade em termos absolutos, porque sempre depende de como esses materiais são utilizados, de quais materiais são utilizados. Então, toda vez, né, eu sempre faço isso simultaneamente para que as respostas possam efetivamente ser comparadas. Mas isso onde que me levou? Me levou a... Eu vou pular essa assim só por uma questão de rapidez, mas acho que, né, ficou claro naquilo que eu disse, que a luz era efetivamente um elemento, né, que aumenta o grau de agressividade do ambiente, né? Então, aqui eu uso a expressão sondas, né? Para nós, esses dosímetros, esses sensores são sondas que nós colocamos no ambiente para termos uma medida, como disse, relativa do grau de agressividade do ambiente. Então, né, materiais diferentes também têm sensibilidades distintas, né? Mas o que ficou claro e o que eu queria destacar aqui é que esse experimento nos mostrou que existem outros fatores que determinam essa agressividade ambiental. Nós não conseguimos experimentalmente descobrir quais eram, porque nós precisávamos, a essa altura, poder isolar um por um os diferentes fatores e ver, né, num esquema de exclusão, qual que teria uma influência no processo de degradação desses materiais. E isso, experimentalmente, não foi possível, até porque nós estávamos no lugar real de exposição e não tínhamos tanta liberdade assim para montar qualquer tipo de esquema experimental. Mas era óbvio, né? É bastante, digamos assim, é provável que um dos fatores que esteja ligado a esse grau de agressividade seja a poluição do ar. Nós estamos na cidade de São Paulo, uma cidade que claramente apresenta um padrão de poluição do ar bastante expressivo, né? Variável ao longo do ano, variável no decorrer do dia, mas que está claramente presente. Então, a essa altura, nós passamos por uma outra etapa em que procuramos entender melhor a poluição no ambiente interior do museu, inserido num contexto urbano já bastante impactado. E aqui nesses gráficos de um trabalho que nós fizemos entre 2002 e 2013, quero mostrar os resultados de monitoramento de ozônio, que é um dos principais gases de poluição do ar dessa cidade, com dados externos, ou seja, os dados que são fornecidos pelas agências oficiais de monitoramento do ar, a CETESB, no caso, e dados que nós mesmos medimos com máquinas que nós conseguimos levar para dentro do museu. São máquinas com monitoramento contínuo, então que minuto por minuto nos passam a concentração deste gás. E acho que o quadro está bastante claro, tanto na exposição como nas salas de reserva, porque mostram efetivamente uma sobreposição muito grande entre as concentrações, né, entre esses perfis diários de concentração de ozônio dentro e fora do museu, né? Às vezes até em poucos, aqui o museu é representado pela linha preta, e às vezes com casos em que o acúmulo
de ozônio é maior no interior do museu do que no ambiente externo. E, por exemplo, outro fato que é bastante interessante, o fato que as concentrações noturnas caem para valores zero praticamente na cidade, que tem um processo de circulação do ar, de dispersão muito eficientes, mas se mantêm em patamares, ainda que muito baixos, mais perceptíveis no interior do museu. E aqui destaco, por exemplo, que no caso da reserva técnica, nos fins de semana, a gente reparou que essa sobreposição entre as curvas se reduz drasticamente, porque provavelmente são setores que ficam mais fechados e, portanto, menos expostos à penetração deste ar externo. Aqui, claramente, esses perfis mostram o quanto que a influência externa pesa na qualidade do ar no ambiente interior. Tá? Agora, aqui só um pequeno detalhe, nós conseguimos, com muita sorte, fazer esse monitoramento que mostrei para vocês, porque conseguimos aparelhos muito caros, muito pesados, muito barulhentos e que ocupam bastante espaço, e conseguimos fazer isso, assim, tipo, com o apoio do museu, com o apoio do pessoal que nos forneceu esses equipamentos, de uma maneira bastante excepcional. Mas aí depois nós enveredamos para um outro caminho, que foi o uso de amostradores passivos, que é evidentemente muito mais barato, muito menos invasivo, e embora seja claramente um pouco mais trabalhoso e um pouco menos preciso como método, né? Então, nós mesmos desenvolvemos esses aparelhinhos, né, que estão mostrados à direita, que qualquer coisa tem a referência do trabalho que nós publicamos, e aqui só uma imagem de um colega que usa muito esse tipo de dispositivo, só para ter um pouco a ideia de como ficam instalados para fazer este monitoramento, e aqui alguns dados, aqui são médias semanais, mas novamente que confirmam o fato que o padrão interno segue muito de perto o padrão externo. Aqui as diferenças aqui não me interessa tanto assim o valor em absoluto, né, mas me interessa mostrar como as tendências são muito parecidas, né? Então, os dados de vermelho são dados medidos externamente e os dados em preto são os dados medidos internamente. Tá? E, como eu disse, são valores médios semanais. Tá? E essa coisa dessa sobreposição entre os dados externos e os dados internos, eu acho particularmente significativa, porque nos permite poder usar com uma certa confiança, uma vez que a pessoa definiu esse tipo de padrão, pode usar os dados oficiais de poluição urbana, aqueles que estão disponíveis para todos e sem custo nenhum, né? Aqueles dados para ter uma percepção de quanto o grau de agressividade dentro do museu pode aumentar em determinados períodos do ano. Então, por exemplo, em São Paulo, se sabe com uma certa certeza que tem períodos do ano quando chove menos e quando a incidência do sol é maior, que a concentração de ozônio aumenta muito. Então, essa informação também pode ser aproveitada pelo conservador para saber em qual período do ano é mais importante cuidar da qualidade de seu ambiente interior, né? Isso mesmo sem ter à disposição máquinas ou qualquer tipo de instrumento para efetivamente medir a concentração de ozônio. Tá? E aqui também um resumo, mas que mostra aquilo que nós já esperávamos, né? A concentração deste poluente é maior externamente, obviamente, cai um pouco, mas não muito, nos ambientes internos de exposição, que são aqueles onde há uma maior circulação do ar, e cai ainda de uma forma mais perceptível nas reservas. Então, criando esse gradiente de, por assim dizer, segurança em termos de qualidade do ar. E aqui, rapidamente, só para mostrar um outro poluente que nós medimos no Museu Paulista, que é o material particulado, e aqui temos as concentrações de black carbon, ou seja, da fuligem fina presente no material particulado,
novamente, reserva técnica versus exposição versus ambiente externo, sem grandes diferenças, no caso do Museu Paulista, diferente daquilo que, por exemplo, nós observamos na Pinacoteca do Estado, que tem um sistema de segregação das salas e das reservas mais apurado e que mostrou uma diferença muito mais expressiva entre ambiente externo, interno e reserva. Tá? Então, para dizer, enfim, acho que ficou bastante claro, algo que era um pouco óbvio, né, para quem conhece o museu, que é um museu literalmente aberto, em que as janelas ficam abertas, em que a circulação do ar é praticamente livre. Então, dessa, digamos, baixa eficiência do prédio enquanto sistema de proteção para ingresso de materiais poluidores externos. Vou falar rapidinho, né? Eu tô vendo que talvez esteja falando um pouco demais, mas, enfim, de um outro projeto que nós fizemos, sempre utilizando esse conceito dos dosímetros, né? Transdutores elétricos, modificado com algum material de interesse. E, no caso aqui, nós trabalhamos com chumbo, né? O Thiago já falou muito do nosso interesse por este componente, e que surgiu um pouco de um projeto sobre a conservação de órgãos barrocos, cujos elementos sonoros, os tubos, são feitos de chumbo ou ligas de chumbo. Então, este projeto foi uma parceria, então, com pesquisadores da Europa, tinha este interesse específico por esse tipo de patrimônio, né? No caso, nós, então, modificamos esses transdutores piezoelétricos com camadas de chumbo, e o que nós conseguimos fazer, também com a colaboração das pessoas envolvidas, foi literalmente colocar esses dispositivos num adaptador que foi encaixado, né, no canal de passagem do ar que alimenta os tubos de chumbo. Portanto, algo que nos permitia, de fato, penetrar no microambiente onde potencialmente poderia acontecer algum processo de degradação desse chumbo. Lá, no coração do tubo, onde o ar em contato com o tubo poderia provocar algum processo de deterioração, né? Aqui, os resultados são um pouco menos, como dizer, precisos, né? Nós não conseguimos obter aquelas mesmas curvas que nós vimos no caso dos dosímetros multiplicados por vernizes, né? Aqui, as respostas são menos quantitativamente fáceis de se interpretar. Então, veja só, se eu pego um dosímetro desse tipo e coloco no sistema controle, nós temos um aumento da curva dessa forma. Se eu coloco em condições, vamos dizer assim, mediamente agressivas, eu tenho essa outra curva aqui, ou seja, um aumento muito drástico no começo, mas que depois estabiliza. E se eu coloco em condições mais intensas de agressão, em termos de concentração de ácido acético e de umidade, eu tenho um pico inicial alto, mas, novamente, com uma estabilização. Então, é uma resposta que eu obtenho em prazo realmente muito curto. Depois disso, o nosso dosímetro, assim, morre, ele se estabiliza e não muda mais seu comportamento. Mas algum resultado pode ser obtido. Aqui nós temos a exposição desse tipo de dosímetro no órgão de Mariana, em órgão barroco de Mariana, muito conhecido, muito famoso, o Arp-Schnitger, e a mesma coisa que nós obtivemos no órgão barroco em Tiradentes, na igreja na matriz de Santo Antônio. E nós conseguimos diferenciar um do outro em termos de condições de agressividade, mostrando que as condições no órgão de Tiradentes eram mais drásticas do que o órgão de Mariana. Então, existem condições favoráveis à degradação dos tubos, potencialmente favoráveis à degradação dos tubos, à corrosão dos tubos, só que essas são mais fortes em Tiradentes e menos fortes em Mariana. Nós não conseguimos mostrar ou explicar o porquê
dessas diferenças, porque não conseguimos avançar no tipo de experimento que era necessário para entender essa diferença, né? Mas nós conseguimos, pelo menos em Mariana, fazer uma avaliação do grau de contaminação do ambiente, não exatamente no interior do tubo, porque isso não foi possível fazer, mas, digamos assim, no espaço onde esses tubos são instalados. Aqui nós temos a concentração de ácido acético, que foi relativamente baixa, né? Nós estamos comparando aqui a concentração que nós obtivemos em Mariana com a concentração que foi obtida num estudo anterior em Lübeck, onde tem o órgão do mesmo período. Então, muito melhor em Mariana do que em Lübeck. Mesma coisa com ácido fórmico, níveis realmente muito baixos deste poluente, e um pouco menos assim distante no caso do formaldeído, mas também sempre condições melhores observadas em Mariana do que na Alemanha, né? Então, isso não significa, o fato de ter níveis muito baixos desses poluentes não significa que o risco está ausente, né? Estou somente dizendo que, comparativamente com outras situações, as concentrações dos nossos poluentes são relativamente seguras, tá? Então, o fato de nós termos observados, de qualquer forma, uma resposta do dosímetro depende muito, provavelmente, do fato que lá nós conseguimos segregar a nossa sonda em um ambiente muito restrito, que é onde potencialmente pode haver o processo de degradação. Então, digamos assim, o risco existe sim, e todas essas questões precisam ser olhadas. Um aspecto importante é que a degradação ou o risco de degradação não depende somente das condições ambientais, mas também depende de quanto o nosso objeto, no caso os tubos, está vulnerável àquele tipo de agressão. Então, por exemplo, nós fizemos a análise da composição desses tubos, sobretudo em termos da presença de estânio, e percebemos que existem tubos onde a composição prevê uma menor quantidade de estânio, fato que torna o tubo um pouco mais vulnerável, um pouco mais suscetível à degradação, e tubos que potencialmente podem estar um pouco mais seguros, porque a maior concentração de estânio foi visto como sendo um elemento que tende a proteger contra os efeitos da degradação. Tá? E aqui um ponto que nós achamos interessante avaliar, mas que não vou aprofundar muito, é a questão do próprio microclima. Nós acabamos de ver que temperatura e umidade são fatores muito importantes para incentivar o processo de degradação, e então fizemos um monitoramento ao longo de um ano inteiro, né? E observamos um fato que possivelmente bem previsível, mas que foi confirmado dentro da igreja, que a igreja é representada pela curva vermelha, e é o fato que o nosso objeto está exposto quase que constantemente a condições de temperatura bastante elevadas, mas, sobretudo, de umidade relativa particularmente propensas a favorecer o processo de corrosão. Então, aqui eu destaquei o período úmido, né? Estamos praticamente numa região com clima subtropical, né? Pelo menos nessa parte do ano, a umidade relativa no interior da igreja, né? Quase sempre ultrapassa, em média, essas são médias diárias, o valor de 70%, que é um valor já particularmente elevado, portanto, favorável para a corrosão do chumbo, mas também extremamente favorável à degradação de outras partes do nosso instrumento, que são as partes de madeira, por processo de biodeterioração, ok? E eu tinha separado alguns slides para fazer alguns comentários sobre a questão dos microclimas, do monitoramento de umidade, de temperatura, que são questões que nós estamos abordando no meu grupo,
mais recentemente. Eu vejo que eu extrapolei do prazo, então vou, por enquanto, pular essas considerações e vou para algumas considerações finais, né? Então, acho que aquilo que nós apresentamos são um conjunto de pesquisas que são baseadas, assim, numa abordagem que segue o seguinte tripé. Realizar diagnósticos ambientais, monitoramentos, uma avaliação da efetiva composição química e da qualidade do ambiente onde os bens são conservados. Uma análise dos materiais e dos processos de degradação, aquilo que o Thiago mostrou claramente no momento em que pega e analisa os produtos de corrosão, ou, por exemplo, no caso dos dosímetros que nós usamos como sondas da agressividade ambiental para saber efetivamente o que acontece com aqueles materiais. E o terceiro ponto desse tripé é a importância também de se trabalhar em laboratório, fazendo simulações para entender como os diferentes materiais respondem às condições, né, aos diferentes fatores que compõem o ambiente. Sobre os dosímetros, eu sempre achei que oferece uma perspectiva bem interessante para avaliar o conjunto de fatores que determinam a agressividade ambiental, mas eu tenho que reconhecer que eles são difíceis de manusear, né? São componentes eletrônicos que aqui no Brasil são importados, são frágeis, o processo de deposição não é fácil e não pode ser, por exemplo, feito com qualquer tipo de material. Então, existem outros grupos que trabalham com isso e me parece, então, uma abordagem interessante, mas não tão trivial de ser aplicada. O monitoramento é algo absolutamente fundamental para definir o perfil microambiental dos lugares de conservação. Eu só, como químico, tendo a insistir muito a importância de um processo preciso e, sobretudo, confiável. Que os dados sejam dados reais e que reflitam realmente as propriedades daquele ambiente. Fato que não é fácil de se alcançar, porque muitas vezes equipamentos perdem sua acurácia ao longo do tempo, não todo mundo sabe usar da maneira correta e também processos de calibração não são tão fáceis de serem feitos. E as simulações que o Thiago mencionou muito na apresentação dele, são coisas importantes, mas desafiadoras, do meu ponto de vista, na real reprodução das reais combinações de fatores ambientais, ou seja, refazer no laboratório aquilo que é observado no mundo real não é fácil, é algo que requer algumas negociações, né, alguns compromissos. É isso. Eu agradeço, fico à disposição para perguntas e, novamente, muito obrigado a todos pela atenção e aos organizadores pela iniciativa. Obrigada, Andréa. Obrigada, Thiago. Ótimas apresentações. Vamos aguardar as perguntas. Enfim, enquanto as pessoas vão pensando em perguntas, eu sempre tenho algumas para fazer. A respeito do dispositivo do peso elétrico, quanto tempo que você aconselha a deixar esses dispositivos expostos? Bom, então eu apresentei dois tipos, né? O primeiro tipo é um dispositivo que tem um tempo de vida mais longo, né? Que não, talvez eu não falei, talvez não seja claro para todo mundo, é que uma vez que você expõe e você sonda o seu ambiente, aquele dosímetro morreu. Então, não é algo que você vai utilizar. Tipo, você produz uma alteração da superfície do dispositivo elétrico, você expõe, observa a resposta, depois você joga fora, né? Na verdade, ou você recicla, mas assim, o processo morre aí. Tá? E qual Agora, é o custo de um dispositivo desse?
Porque se ele Então, não é tem o reutilizado... dispositivo. Então, estamos falando de dispositivos que nós desenvolvemos de forma artesanal. Então, teve também várias gerações, e a última é a que o Thiago fez alguns anos atrás, e a gente aprimorou cada vez mais a parte, sobretudo, de eletrônica. Então, não existe um custo porque é feito por nós, são artesanais, né? Agora, o que é comercial são os componentes eletrônicos sensíveis, enfim, aqueles que são os componentes sensíveis do dispositivo. Não esses que são revestidos. Esses que são revestidos. Os guias elétricos. Uhum. Os guias elétricos. Eles não são em si muito caros. Uhum. Só que, assim, são importados aqui no Brasil. Então, assim, você tem duas dificuldades. A primeira é que a importação é sempre um pouco complicada, né? Tem que passar pelos trâmites e tudo isso, sobretudo quando você compra com verba pública, então, né, que foi a nossa experiência. Uhum. E o segundo, você tem que achar, assim, os fornecedores certos, aqueles que preparam, enfim, aqueles que são mais de melhor qualidade. Então, em si não são muito caros, né? A gente até ultimamente começou umas conversas para tentar ver se a gente transformava esses dispositivos em coisas um pouco mais, não digo comerciais, né? Mas não sei dizer, semi-comercial, alguma coisa que possa ser preparada sob demanda e disponibilizada para quem tem interesse, né? Porque, de qualquer forma, um profissional de museu, de biblioteca, que queira fazer esse tipo de medição, o que você aconselha? Então, por enquanto, teria que procurar a gente, né? Porque não existe... Ou desenvolver, uma vez que entende o princípio. Se tiver o profissional certo, que tenha capacidade... Tipo, não tem nada de protegido por patente, nada disso, né? Nós publicamos tudo aquilo que a gente podia publicar. Então, pode desenvolver seu próprio dispositivo e utilizar, né? Neste momento, a gente não teria condições de atender esse tipo de demanda, mas seria um pouco... Agora, só um pequeno detalhe, não sei se o Thiago quer complementar. O princípio do dosímetro não é somente o nosso. Então, por exemplo, tem um laboratório na Noruega que trabalhou algo nessa mesma direção, com outro princípio, digamos assim, de funcionamento, mas com a mesma lógica. O princípio da lógica é o mesmo, a técnica em si é um pouco diferente. Acho que eles comercializam, né? Lá o pessoal da Nilo, né? Provavelmente muitos conhecem, né? Só que, por exemplo, eles então comercializam o tipo de substância que é usada como sonda, não é divulgado, enfim, tem tudo já um lado um pouco mais comercial, né? Mas, enfim, a ideia... Os próprios cupons não deixam de ser um modelo de dosímetro, só que o funcionamento é um pouco diferente, né? Não sei se o Thiago gostaria de dizer alguma coisa a mais. Sim, só complementar em relação ao custo, principalmente, assim, a segunda geração, ela veio por conta de algumas limitações da primeira geração, né, especificamente da parte eletrônica, e a proposta era, então, fazer uma segunda geração que tivesse uma maior autonomia de bateria, e aí surgiu a proposta também de fazer a possibilidade de investigar a transformação desse monitor como um nariz eletrônico, né? Então, toda a parte eletrônica dele foi reformulada, e aí, para isso, a gente conseguiu uma verba para contratar uma empresa, né, que pudesse fazer a otimização de toda a parte eletrônica desse monitor. E acho que lá em 2013, isso mais ou menos, o custo, né, de cada protótipo, acho que saía alguma coisa em torno de R$700. Mas a ideia, né, era fazer com que esse dispositivo pudesse ser acoplado a uma série de sensores piezoelétricos, e aí todos eles juntos, quando a gente tem uma resposta de vários revestimentos juntos, a gente pudesse fazer a identificação de determinados tipos de poluentes que estavam agredindo
né, aqueles materiais naquele ambiente. Mas naquela época, né, o custo mais ou menos de cada dispositivo ficava em torno disso. A proposta, né, se perguntou do tempo de exposição. Uma segunda proposta que a gente conseguiu aprovação de projeto, mas não teve verba, era para desenvolver uma parte de softwares que conseguisse comunicar todos esses monitores, né? Então, imagina que a gente tem uma rede de monitores dentro de um museu, e todos esses monitores estivessem conectados, né, mandando os seus dados para um software, e nesse software você conseguiria ver as respostas em tempo real, né, desses dispositivos. E aí, claro, com isso você conseguiria ver a agressividade do ambiente, de modo que, às vezes, num determinado ambiente, depois de um mês, você teria que tirar, porque você já teria um alerta precoce da agressividade daquele ambiente. Em outro ambiente, isso poderia se dar em 3 meses, 6 meses, não sei. Então, a questão do tempo também, ela poderia ser variável nesse contexto, que também se insere muito quando a gente faz simulações ambientais. A questão do tempo também vai depender da agressividade daquele ambiente e qual é o estágio de degradação que você quer investigar. Nesse caso, você não está investigando, mas está tentando, quer dizer, você está investigando não é o sistema, mas é o ambiente, né? Eu fiquei com uma outra dúvida também, desculpa a minha pergunta, que vai ser sempre um pouco técnica ou pouco química, né? Mas, por exemplo, aquele estudo que o Andrea tinha feito com o peso elétrico revestido com chumbo, e que teve o pico alto logo no início, e que depois a resposta foi linear. Isso poderia ter acontecido, talvez pela incidência muito alta do ácido acético ter deteriorado essa camada de chumbo ou não? É possível isso? Então, porque a camada de material que nós conseguimos depositar de chumbo é muito, muito fina. Né? Então, no momento em que você expõe um ambiente que ainda, no caso, a concentração de ácido acético já era relativamente expressiva, era algumas centenas de ppbs, né? Portanto, muito, mas muito superior àquilo que nós vimos na concentração real que nós medimos deste ácido em Mariana. Então, o que acontece? Ainda uma quantidade relativamente pequena de ácido acético já te dá meio que uma saturação do chumbo que você consegue depositar. Tá? Porque E que são esse realmente chumbo... camadas muito, muito, muito finas. Então, nós conseguimos depositar muito pouco chumbo. São nanos... Como que são aplicadas essas camadas do chumbo ou do verniz da mar, mastique? Como que elas são aplicadas? Os vernizes, a gente pensou em várias técnicas. A que deu mais certo foi um processo de spray. Okay? Porque também a camada, digamos assim, no caso do verniz é um pouco mais grossa, mas continua sendo muito fina. Se você exagerar na quantidade de material que você deposita, o transdutor para de funcionar, né? Porque são muito sensíveis. Então, no caso, foi um spray. Então, com a resina dissolvida em um solvente e depois um sistema de spray. No caso do chumbo, nós fazemos um sistema que chama sputtering, que é um sistema de evaporação. Então, você vaporiza o chumbo presente num alvo dentro de uma câmara fechada. Então, o chumbo vaporiza e depois ele deposita num espaço. Dentro desse espaço também tem o nosso sensor, tá? O nosso piezoelétricos. Então, você meio que dá pulsos de laser para vaporizar o chumbo, então, né, em função da quantidade de pulsos e do tempo que você deixa exposto, você consegue controlar um pouco a deposição de chumbo. Entendi. Então, é muito, não é fácil. muito específico. Então, não é fácil. Imagino.
Eu não sei dos ouvintes, se alguém tem alguma pergunta, sintam-se à vontade. Estamos, por enquanto, sem perguntas. Deixa Calhar eu aproveitava e fazia. Eu fiquei Diga, com muita curiosidade sobre aqueles dispositivos de monitorização mais simples, porque não conheço. Se podiam falar um pouco mais sobre isso. Para monitorar poluentes atmosféricos? Sim. Tá, então, acho que uma colega falou sobre esse assunto, não sei se o mês passado ou mês retrasado, são amostradores passivos, né? Então, o princípio, que eu passei um pouco rápido por uma questão de tempo, é que você pega uns tubos, geralmente de um comprimento não muito grande, alguns centímetros mesmo. No fundo do tubo, você coloca algum material que é sensível àquele poluente. Então, no caso, por exemplo, o poluente era o ozônio e a substância química é um corante azul que, quanto mais exposto ele fica ao ozônio, mais ele desbota. Tá? É o chamado método do índigo, é um trabalho de um pessoal daqui do Brasil mesmo. Então, você impregna uma membrana com esse corante, né? Coloca no fundo deste tubo, é um tubo de material inerte, e simplesmente tampa esse tubo com uma tela para impedir a entrada de partículas grossas ou de insetos, e você expõe no lugar por alguns dias. Nós fazíamos isso por 5 dias. No final desse período, você retira, você pega essa membrana, obviamente terá desbotado um pouco, e a quantidade de corante que sobrou depois deste período de exposição te dá a diferença, te dá uma ideia de quanto ozônio conseguiu, porque por uma lei física, a quantidade de ozônio presente na atmosfera difunde em função de sua concentração. Então, aquilo que alcança a membrana é função daquilo que tem na atmosfera. E tem uma formulinha matemática que te permite fazer este cálculo. Mas aí o problema desses dispositivos é o grau de confiança nos valores, é isso? Sim, não são muito precisos, porque tem vários... o ozônio pode reagir com as paredes do tubo. Por inerte que seja, pode haver uma perda nessa parte. Depende muito do local exato onde você coloca esses tubos. Se você coloca num cantinho, pode te dar uma visão um pouco enviesada, porque o ar da sala pode não ser exatamente o ar que alcança aquele cantinho da sala, porque depende muito da circulação, né, dos fluxos de ar. E então tem alguns fatores, a própria fórmula não é uma fórmula assim 100% perfeita. Então assim, tem alguns, né, mas deu resultados relativamente próximos, né? A única coisa que eu usaria muito, por isso que era importante fazer várias semanas, porque nos permitia avaliar aumentos e diminuições do nível de ozônio. Então, períodos mais críticos com períodos menos críticos, né? E alguma vez foi tentado adaptar esse dispositivo, por exemplo, a um sistema por exemplo, monitorização que existe para a parte da aerobiologia, em que se captura um volume determinado de ar? Sim, ou seja, com um sistema de captura ativa do ar, né? Sim, para Nós não volumes fizemos. específicos. Digamos que seria um meio termo. O monitoramento passivo é muito barato. O monitoramento contínuo é praticamente inviável. Mas esse intermédio, isso que você está falando, é aquele que nós usamos para monitorar o ácido acético, formaldeído nas igrejas.
não fizemos isso para o ozônio, né? Enfim, a gente meio que tentou vários caminhos, era um pouco... Né? Só para tentar, de facto, eliminar algumas dessas questões relacionadas com a questão de não se ter a certeza de quanto é que se está a mostrar, de facto, não é? Porque há muitos parâmetros que não se controlam aí, pelo menos aí a questão do volume de ar, se calhar podia-se controlar. Não, e aí complementando, na verdade, existe uma maneira, existe um equipamento mais, digamos, compacto, literalmente, de monitoramento de ozônio contínuo. Então, é uma maletinha bem pequena, que cabe, enfim, de leve, que nós usamos em outros trabalhos. Bastante confiável, não muito cara. Okay. Para vocês na Europa, muito mais fácil de adquirir, né? Aqui tem sempre um acréscimo de imposto de importação, então é sempre um pouco mais difícil. Acho que é uma alternativa também interessante. Um pouco barulhento, as pessoas... Isso que eu ia perguntar, se era barulhento. Mas essa bombinha aí, enfim, né? Mas geralmente quando é coleta ativa, coleta por pouco tempo, né? Então, não, dependendo do horário que for coletar, não chega a ser incômodo. Mas o que interessava a gente também era observar variações diárias, então, que pico alcança ao meio-dia, quanto cai à noite. Então, a gente deixava ligado. O Thiago está certo, não porque a gente precisava de muitas horas de coleta, mas porque, justamente por ser um aparelho com medidas instantâneas, nós podíamos fazer gerar esse perfil diário, né, de concentração. E ele te dá uma resposta em gráfico. Você converte em gráfico. Você tem que baixar, você tem uma tabela de dados e você gera um gráfico. Entendi. Só um comentário, assim, que acho que esse intermediário que a Patrícia fala, acho que é bom comentar que as desvantagens e vantagens quando compara um com o outro também, né? Porque o passivo ele vai te dar uma média, mais ou menos, de um mês, e esse que é intermediário que não vai te dar o valor em tempo real, que é esse que o André tinha falado do ozônio. Esse intermediário você vai fazer uma coleta ali de meia hora e é o valor médio daquela meia hora só, né? Então, às vezes você está coletando ou numa janela que é uma concentração muito baixa, como ele mostrou ali, que ia quase no zero, ou então você está naquela janela que é o pico, né? Então, também a interpretação desses resultados, acho que é importante mencionar para o conservador restaurador também pensar nessas questões, né, da interpretação, o que fazer com esse resultado, o que o resultado realmente significa depois, né? Sim, eu julgo que o slide do André no final é muito claro que esta área é uma área em que há tantos parâmetros a considerar que é muito difícil em algumas situações conseguirmos, não é, ter um design experimental que nos permita excluir uma série de questões, é mesmo muito complexo. Temos muita dificuldade em fazer esta correlação, por exemplo, entre a deterioração e os fatores ambientais por essa razão, não é? É impossível, pelo menos até agora acho que ainda ninguém conseguiu verdadeiramente simular em laboratório e continua a ser difícil de facto fazer as medições que nos permitam ter uma ideia mesmo completa do que é o ambiente onde as obras se encontram. Portanto, o slide resume muito bem. Acho que é a dificuldade que todos enfrentamos nesta área. Tentarmos encontrar, mas estamos a trabalhar em questões bastante específicas de algo que é muito abrangente, acho eu. E que foi muito o que a Virginia Costa também falou na apresentação dela, né? Não existe receita de bolo. E muitas vezes nós, trabalhando em museus ou instituições, a gente quer uma resposta rápida, e não existe essa resposta rápida, não existe essa... Ou seja, se você tem um problema e você quer descobrir esse problema, não vai ser com uma simples medição que você vai ter a sua resposta. Tem toda uma complexidade mesmo. O trabalho do Thiago também com a questão
da sinergia do formaldeído com outros poluentes, umidade relativa. Quer dizer, é isso e mais alguma coisa, hein? Ou a questão também que o André falou do efeito da luz, né? Que mesmo assim, tem a luz, mas ainda tem mais alguma coisa. Então, eu acho que na verdade, esse mundo todo da questão da qualidade do ar é uma questão sempre muito complexa, e quanto mais conhecimento tiver, quanto mais conhecimento acumular, melhor é para entender o problema que você tem, né? Eu acho que para nós que estamos trabalhando nessas instituições, a gente tem que ter isso em mente, tem que saber e saber também onde procurar ajuda, né? Igual vocês, vocês fazem os dispositivos, vocês sabem interpretar os dados, porque a interpretação dos dados também, muitas vezes, para a gente é muito difícil. A gente sabe que tem um problema, a gente sabe o que está causando, tipo assim, como diz, o resultado no objeto, né? Mas como chega até aquele ponto, para a gente é muito difícil. A questão também do quanto de ácido acético, quanto de ácido fórmico, a questão do formaldeído para se transformar em ácido fórmico, quanto de temperatura, umidade ou outras complexidades juntas. Então, são respostas que muitas vezes vocês, como químicos, né, podem nos dar de forma mais clara. E eu acho também que essas apresentações, elas servem exatamente para isso, para nos dar ferramentas para que nós possamos encontrar um caminho, né? Encontrar modos, escolhas de medição, dispositivos, saber que temos alguns que são mais precisos, mas vão ser mais caros, vão ser maiores, ou talvez em ambientes que você possa usar esses tipos de dispositivos, outros que você precisa não, tem uma vitrine muito pequena, eu preciso de um dispositivo menor, eu não posso ter um equipamento grande, né? Então, isso tudo eu acho que é de forma... Karen, na verdade, se também puder complementar. Aqui nós falamos de algumas coisas, assim, o envelhecimento, esses processos químicos que muitas vezes são processos relativamente lentos. Então, na conservação, a gente sempre pensa num horizonte de muitos anos, muitas décadas, se não mesmo séculos, né, para a conservação desses materiais. E é claro, então, tipo, nosso trabalho vai muito nessa coisa de tentar criar as condições ótimas, menor quantidade de ozônio, quantidades praticamente nula desses poluentes. Só assim, tipo, por experiência, eu acho que antes do conservador começar a se preocupar com esse tipo de coisa, eu acho que tem sempre aquelas grandes questões básicas que também precisam ser abordadas. Então, não adianta você querer se preocupar com a concentração de ozônio se você ainda não resolveu, por exemplo, a questão da infiltração de água, da incidência de luz, aquelas coisas um pouco mínimas, que é meio que óbvio. É óbvio que você não pode ter uma janela de sol batendo em cima do quadro, é meio óbvio que você não pode ter uma infiltração de água. Mas eu já vi muitos casos em que esses elementos básicos, né, esses princípios básicos da conservação ainda não foram resolvidos. E começa resolvendo essa parte antes de você começar a pensar em monitoramento de ozônio, de material particulado, tá? Então, acho que a minha primeira mensagem é verdade, não, mas é verdade. Isso. É verdade. Tem que primeiro resolver o básico, né? E entender também a questão de temperatura, umidade relativa, né?
Mas eu acho que é importante saber também o quanto que essa temperatura, essa umidade relativa pode acentuar o efeito de um outro poluente no ambiente. Isso eu acho que é importante também. A questão da luz, o quanto que essa luz pode acentuar, né? Ou seja, as normas todas que já previamente conhecidas, né, de controle de temperatura, umidade relativa, luz, que esses três são básicos, né? Eles são conhecimentos básicos para quem estuda conservação e restauro, não é à toa, né? É porque, de fato, eles estão lá no topo das prioridades, porque eles podem acarretar vários outros problemas a partir dali, né? E muitos outros que, às vezes, a gente nem faz ideia. O André falou uma coisa que acho que vem muito de encontro também com quando a gente vai fazer investigação de um objeto, que é o uso consciente da tecnologia, né? E que se aplica, obviamente, no contexto da conservação preventiva também. Que não é porque a gente sabe que é importante usar a tecnologia que a gente vai usar sem saber como é que aquilo vai ser importante no nosso caso, né? Uhum. E eu acho que a Karen falou uma palavra assim que me chamou a atenção, que é a palavra caminho, né? Que eu acho que é encontrar o caminho entre o conservador e o cientista, né? Porque o cientista vai trazendo essa complexidade, o conservador ele precisa de fato de uma resposta rápida, porque ele é cobrado por isso, né? E ele tem que dar uma resposta para alguém dentro daquele contexto onde ele está. E eu acho que o grande desafio, né, é encontrar esse caminho no meio, onde esses dois profissionais consigam não só apontar coisas, mas construir algo junto, né? E dar uma resposta rápida, mesmo que seja no sentido de não resolver exatamente o que está se propondo, né, mas de se discutir e conseguir construir algo para culminar na preservação de alguma coisa. Então, assim, acho que um pouco da ideia de não ficar nesse, entre aspas, microambiente científico de um estudo de caso, de tentar mostrar o que tem dentro dessa caixa preta do laboratório, é um pouco nesse sentido também de tentar compartilhar o que é essa complexidade que a gente fala, né? Porque, não tem uma receita de bolo. Só que quem está fora muitas vezes não consegue entender o porquê que não tem essa receita de bolo, né? Então, um pouco do objetivo era tentar mostrar o que é, bem superficialmente, o que é o dia a dia dentro daquele contexto e algumas das variáveis que estão inseridas ali dentro que torna esse momento, esse contexto complexo, né? Mas eu acho que essa complexidade ela tem que, de alguma forma, se comunicar com o que está ali fora, que tem uma outra realidade, que tem uma outra demanda, e, de fato, produzir algo, né? E, enfim, essa questão que sempre trazem da terminologia, né, da diversidade metodológica dentro das diferentes áreas e das necessidades, obviamente, dentro dos diferentes contextos profissionais. Na academia a gente tem tempo, né? Às vezes no mercado do conservador, né, ele não tem aquele tempo, né? E como balancear, como achar esse caminho, acho que é um grande desafio. Uhum. Exatamente. E depois também, tipo assim, vocês têm esse conhecimento, nós não precisamos, além do conhecimento de conservação e tudo, nós não precisamos também ter esse conhecimento específico do químico. E é por isso a parceria, né? É por isso o trabalhar juntos, né? Da mesma forma que vocês também não têm o conhecimento da conservação, da realidade do museu, ou às vezes até alguns detalhes que, tipo assim, na teoria seria muito simples, né, de se resolver. Mas por que não é feito isso, né? Por que deixam a janela aberta dentro de um museu? Aí você fala assim, tipo assim, e eu acho até que em São Paulo a gente ainda vê pouco disso, mas eu lembro que tipo assim, visitas em museus na Itália,
a Itália é muito comum ainda ver vários museus. Você passa as janelas abertas, sol, incidência de sol nas obras, aí você fala assim, mas o que leva a isso? E, na verdade, se você não estiver lá trabalhando, se você não sabe o tamanho da problemática que envolve aquilo, né? Que não é simplesmente, não é fácil, fecha-se tudo e pronto, né? Não é tão simples. Quem vê de fora, às vezes parece simples, mas não é. E eu acho que a gente tem que conversar cada vez mais, discutir cada vez mais, fazer mais experimentos pontuais, não só em laboratório, mas nos estudos de caso mesmo, né? Como vocês fizeram em igrejas e museus, e tentar entender um pouco mais, mas não só os estudos de caso pontuais, não, a gente vai e faz uma medição de um determinado poluente, pronto, e acabou. Não, eu acho que tem que entender mesmo o espaço como um todo, entender as fontes, né, dos poluentes, aquilo que eventualmente está do lado de um material que está do lado de algum outro que não poderia estar de modo algum. Alguns você não pode mudar, porque às vezes faz parte de um mesmo objeto, mas alguns outros, às vezes, é possível. Às vezes, soluções simples dentro de uma reserva técnica, você consegue resolver pequenos problemas, ou com vitrines, ou isolando individualmente determinados materiais, ou materiais que são mais sensíveis, ou materiais que emitem mais poluentes, né? Então, eu acho que alternativas nós sempre vamos ter. A questão mesmo é de ter o conhecimento, de entender o todo, né? E as medições, eu acho, apesar do André falar a questão da gente não ter o básico, mas eu acho que elas são importantes. Eu acho que tem medições simples, que a gente pode, eventualmente, sempre fazer algumas coisas que não são caras e que tem como a gente ter uma ideia do ambiente que está naquela instituição. Bom, é isso. Bom, os nossos ouvintes, pelo visto, não tivemos perguntas, acho que devem ter gostado também um pouco das discussões. Eu gostei bastante, eu gostaria de agradecer a presença do André, a presença do Tiago. Sei que são pessoas muito ocupadas, sei que a vida de vocês é sempre muito corrida. Todos. E eu gostaria de agradecer pela contribuição com esse webinar de hoje para a nossa rede temática. Eu acho que vai ser muito produtivo, eu acho que para aqueles que ouviram, eles vão sair daqui com um pouco mais de conhecimento em relação a essa área científica aí do controle ambiental. E gostaria também de falar para aqueles que estão ouvindo que a nossa rede temática, a gente está procurando deixar as gravações no site da rede, para que mesmo as pessoas que não puderam participar, não puderam ouvir, eu sei que o horário é muito complicado, esse horário de 1h da tarde, 1h30 da tarde no Brasil é um horário difícil para o Brasil, mas mesmo assim a gente tem tido sempre muitas inscrições, muito público, e eu gostaria de agradecer a presença daqueles que assistiram, que aguentaram agora até o final. Agradecer muitíssimo ao Andréia e ao Tiago pela
pela presença, pelo webinar, pela contribuição. Obrigado a você. Obrigado também, Obrigada. Karen. Obrigado pela organização, obrigado aos que estão presentes e parabéns, né? Sempre não dá para parar de parabenizar, que é uma iniciativa muito boa que vocês tomaram. Não, muito obrigada, Tiago. E tomara que ela dure muito tempo ainda. Um abraço a todos. Obrigada Até a a todos. próxima, E então. obrigada, Patrícia. Adeus, Tchau, até a obrigado, próxima. Patrícia. Tchau. Prazer, tá? Tchau, Obrigada. prazer, Patrícia. Tchau, tchau. Obrigada, gente.